E ainda girando nossa reportagem, a Polícia Federal cumpre 22 mandados de busca e apreensão na 11ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga e identifica pessoas que financiaram os atos de 8 de janeiro em Brasília. E é para lá que a gente vai agora para falar com o nosso repórter Bruno Pinheiro. Bruno, onde a PF está realizando essa ação? Bom dia para você, bom trabalho, seja bem-vindo. Olá, Soraya, você é um ótimo dia. Quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Em 5 estados, no estado do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, inclusive, existem alvos da operação da Polícia Federal. Já reforçamos aqui, eu repito, são 11 edições, 11 etapas da mesma operação, que é ainda um reflexo daquela invasão do 8 de janeiro, invasão aqui no Congresso Nacional, lá no Palácio do Planalto e na Suprema Corte. O objetivo de mais uma etapa nesta quinta-feira é chegar até os financiadores. Existem diversas ações, aqueles invasores, a quem invadiu de fato esses órgãos, esses espaços aqui no Congresso Nacional, e agora estão investigando esses financiadores, de fato, que ofereceram ajuda financeira e também incentivaram nas redes sociais. Além de localizarem armas de fogo, que já foram localizadas logo nas primeiras horas de quando iniciou essa operação, cerca de 40 milhões em imóveis já foram bloqueados também. Ou seja, é uma operação muito ampla em diversos estados. Eu já havia repetido isso aqui no início da semana, que homens da Polícia Federal estavam realizando um serviço de individualização. O que é? Esses recortes, eles assistem essas imagens e vão identificando esses rostos. Logo na sequência, eles vão levantando informações, o estado, de qual forma que esses invasores chegaram aqui também na capital federal e as informações que eram compartilhadas nas redes sociais. Havia uma chamada, um chamamento para de fato essa organização chegar aqui na capital federal e até mesmo incentivando este acampamento que durou um pouco mais de 60 dias na região do setor do Exército na capital federal. Essa operação ainda está em andamento, são 11 etapas já, ou seja, são diversos alvos. Somente hoje, 22 ordens judiciais. A gente vai continuar acompanhando, aguardar uma entrevista coletiva que vai divulgar o resultado de mais uma operação da Polícia Federal, agora com esse olhar diretamente aos financiadores dos atos do 8 de janeiro. Soraya. Agora, Bruno, eu queria falar com você porque os partidos começam a decidir os nomes que vão compor essa comissão parlamentar mista de inquérito que vai apurar, então, esses atos violentos do dia 8 de janeiro, né? Exatamente, esses nomes já estão sendo indicados, só para a gente já ter uma ideia, que o líder Zeca Dirceu informou ontem que o nome já indicado, o nome número 1, será Arlindo Chinaglia, que é do estado de São Paulo, inclusive União Brasil. Já indicou também, ele lá será o deputado Arthur Maia, que estará, e também o Kim Kataguiri estará como suplente de Arthur Maia na CPMI do 8 de janeiro. São nomes que são indicados para, de fato, estarem no confronto muito direto com a oposição, com aliados de Bolsonaro que também já estão sendo indicados, estão sendo escolhidos. A expectativa que na quarta-feira da semana que vem, de fato, já inicie essas reuniões, essas audiências aqui no Congresso Nacional, que é a esperada CPMI dos atos do 8 de janeiro. É uma outra linha de investigação, justamente se houve uma omissão de responsabilidade, se de fato esses relatórios que eram enviados, eles acabaram sendo ignorados. Então, informações lá com o Ministério da Justiça, só que aliados da parte do governo, inclusive o senador Randolfo Rodrigues e outros nomes aqui no Congresso Nacional, já revelaram que só vão iniciar essa CPMI após ser colocado em votação esse relatório sobre o arcabouço fiscal, sobre as regras do governo, sobre a regra fiscal. Isso seria uma agenda econômica, um número 1 aqui, se for colocar numa agenda do governo, porque inicialmente essa investigação sobre os atos
candidatos não era de interesse do Palácio do Planalto. Agora o jogo virou, é de interesse de aliados do governo, só que antes eles aguardam esse relatório do arcabouço fiscal. Diante disso, as articulações vão acontecendo aqui e a gente vai assistindo essa chegada de mais uma CPMI que vai investigar se de fato existia esse risco, era do conhecimento do Palácio do Planalto e nada foi feito a fim de evitar essa invasão no 8 de janeiro. Soraya. Muita coisa prevista para acontecer na semana que vem, a gente segue acompanhando, você também daí, qualquer informação importante pode nos acionar. Bruno, bom trabalho para você. Bom, Vilela, mais uma etapa aí dessa fase agora que mira, então, os possíveis financiadores do 8 de janeiro. A Lesa Pátria se tornou praticamente uma operação permanente. Agora, em relação à indicação desses nomes, fase também importante, mais do que agora também essa mirando os possíveis financiadores, né? Exatamente. Essa existência de operações permanentes, isso, via de regra, não faz bem para o país. Nós já tivemos episódios como esse da Lava Jato e, especialmente no que se relaciona às garantias legais que os réus precisam ter, isso eventualmente pode ser arguido mais para frente e levar à anulação de todo o processo. Eu tenho bastante expectativa nessa CPMI dos atos de 8 de janeiro que estão nessa fase de indicação e você vê claramente, Soraya, que os partidos estão indicando quadros preparados, quadros que já têm um longo histórico de discussão política, de presença no parlamento. Então vemos que União Brasil indicou Arthur Maia, que já está no seu 5º mandato de deputado, o PT indicando Arlindo Quinalha, que já tem 7 ou 8 mandatos de deputado federal, ou seja, são quadros experientes, porque realmente fica muito claro que essa CPMI será capital para os interesses do governo.